Você já abriu a Bíblia procurando conforto, procurando paz, uma resposta espiritual para momentos de dor? Mas e se eu te dissesse que entre os Salmos e Evangelhos existem textos tão densos, tão obscuros, que mais se parecem com relatos de pesadelos antigos? A Bíblia, apesar de ser um livro de fé, está recheada de sangue, vingança, maldições e acontecimentos sombrios que poucos conhecem e que muitos evitam. Hoje, vamos mergulhar profundamente nas 5 passagens mais sombrias e perturbadoras das Escrituras. Não são metáforas, não são parábolas, são textos reais, preservados por milênios, e que revelam um lado pouco falado, o lado obscuro da fé. Prepare-se e pense 2 vezes antes de continuar. Imagine o desespero de um homem indo para a guerra, sem esperança. Jefté era esse homem, e ele fez um pacto. Se eu vencer, sacrificarei ao Senhor a primeira pessoa que sair da minha casa. Ele venceu, mas ao voltar, feliz e vitorioso, quem sai de sua casa correndo, cantando e dançando é sua filha, a única. O texto não traz diálogo, não traz emoção, não diz que Deus aceitou ou rejeitou, só diz que Jefté cumpriu o voto. Muitos tentam dizer que foi simbólico, mas o próprio texto menciona o cumprimento do voto e o luto de Israel. A história termina com um lamento e com silêncio, uma promessa precipitada, um Deus que não interviu, e uma jovem, entregue como oferta. Samaria estava cercada, a fome indescritível. Pessoas vendiam esterco de pombo por comida, outros comiam os próprios filhos. 2 mães combinaram: hoje comemos o seu filho, amanhã o meu. No primeiro dia, cozinharam o menino e o comeram. No segundo, a outra mãe escondeu o filho. Quando o rei de Israel ouviu isso, rasgou suas vestes e viu-se coberto de saco. A Bíblia não oferece julgamento. Não há final feliz. Não há salvação repentina. A história fica ali, parada no tempo. Fome, canibalismo, silêncio. Você já imaginou Deus permitindo uma mentira? E mais, sendo o autor indireto dela? O profeta Micaías viu uma cena bizarra. O trono de Deus cercado por anjos e espíritos. E Deus pergunta: quem enganará Acabe para que ele morra em batalha? Um espírito diz: eu serei um espírito mentiroso na boca dos profetas. E Deus responde: você conseguirá. Vá. Esse espírito convenceu os profetas a dizer que Acabe venceria. Ele foi à guerra e morreu. Por que Deus permitiu isso? Por que usar um espírito de mentira para cumprir sua vontade? O texto não responde, mas ele está lá, registrado, como um aviso ou um enigma. Meia-noite, silêncio absoluto no Egito. E então o anjo da morte passou. Todos os primogênitos morreram. Filhos de reis, filhos de prisioneiros, até os animais. O choro foi generalizado, a dor insuportável. A Bíblia diz: não havia casa onde não houvesse um morto. Tudo isso como parte de um plano para libertar Israel. Mas e os inocentes? E os que nada tinham a ver com os erros de Faraó? O texto não entra nesse debate. Ele apenas narra o horror. Jesus morre, o véu se rasga, a terra treme, mas então algo ainda mais estranho acontece. Túmulos se abrem e muitos santos mortos ressuscitam. Eles não apenas ressuscitam, eles andam pela cidade, são vistos por muitos. Mas quem eram? O que disseram? Como reagiram os que os viram? A Bíblia não diz, não explica, não continua. É uma das cenas mais esquecidas e assombrosas do Novo Testamento. Mortos andando entre os vivos. Por que isso não é mais falado? A Bíblia é um livro de luz, mas também de trevas. Ela revela milagres, mas também tragédias inexplicáveis. Por que essas passagens existem? Por que foram preservadas? Talvez para nos lembrar que a fé não é simples, que o divino também assusta.
e que por trás do sagrado há mistérios que nunca serão explicados. Se essas histórias te incomodaram, saiba que esse é o objetivo. Comente qual delas mais te perturbou. E se quiser mais revelações sombrias da Bíblia, se inscreva no canal Mistério Oculto. O silêncio da Bíblia também fala, e o que ele diz muitas vezes assusta.